Não se esconda. Essa é a palavra que o Senhor nos traz nessa manhã, nesse Manhã com Palavra, esse nosso devocional abençoado por Deus. Que o Senhor Jesus tenha te dado uma noite de um sono reparador, de um sono de descanso, de tranquilidade, que seu amanhecer tenha sido abençoado mais uma vez por esse Deus que não nos abandona. Não se esconda. Essa é a palavra. Baseado em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8, diz assim: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Esse texto nos traz um episódio que o profeta Elias, sim, o profeta Elias, ele está se escondendo. E ele se esconde depois de tantos feitos bonitos que talvez se fosse hoje a gente se sentisse, como se diz, o dono da razão, achando que somos alguma coisa. Elias não. Aqui ele está saindo de quando ele vence os profetas de Baal, ele é canal de Deus para vencer aqueles profetas. Ele já havia profetizado para Acabe, tudo isso. Mas acontece que ele recebe a ameaça de uma mulher. Mas não era uma mulher qualquer, era uma mulher má. Era Jezabel, a mulher de Acabe. E ele faz o quê? Ao invés dele se achar pronto para tudo, muito forte, é como que naquele momento ele dissesse: agora é hora, não dá mais para mim. E a Bíblia diz aqui, nesse livro de 1 Reis, capítulo 19, esse versículo 9 diz que ele se levanta e ele come e bebe. Mas o interessante disso é que quando Elias fugiu para o Monte Sinai, retornava ao lugar sagrado. Olha que coincidência, será? Pois é, Elias faz isso. Por quê? Porque onde Deus havia encontrado quem aí nesse lugar sagrado? Encontrado Moisés e lhe deu as tábuas da lei. Olha só. Muito bem. E aí o profeta Elias vai para lá também. E uma coisa interessante, olha o que diz o versículo 9. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E interessante que o Senhor está concedendo a Elias aquele privilégio. É privilégio. Existem momentos que parece que são coisas muito duras que vêm para nós, mas são privilégios que Deus nos dá. Para quê? Para entendermos que nós não somos nada, mas que não devemos nos esconder e que mesmo que aconteça uma situação dessa, nós não estamos desamparados. Aqui está a prova disso. Nesse Manhã com Palavra, nós estamos meditando essa palavra: não se esconda. Baseado nessa história de quando Elias, ele sai fugindo de Jezabel, que havia prometido matá-lo, e vai e se esconde, mas ele não vai para qualquer lugar. Certamente aí a mão de Deus, com certeza, a mão de Deus o está guiando, porque Deus não abandona os seus servos. E olha só, e ele passa 40 dias e 40 noites. Interessante que a gente encontra aqui no comentário, olha só, é óbvio que o Senhor conceder a este profeta uma força especial. Para quê? Para viajar. Viajar tão longa viagem. Olha só. Mais de 320 quilômetros. Olha isso. Você já fez essa viagem a pé?
sem uma alimentação adicional. Igual a quem? Como Moisés, que o antecedeu, e Jesus, que o sucedeu. Olha que coisa maravilhosa isso. Elias jejuou 40 dias e 40 noites. Em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9, nós vamos encontrar alguma coisa sobre isso. Vamos ver Deuteronômio 9 e 9. Vamos aqui, nós estamos na manhã com palavra. E como é maravilhoso ter a Bíblia, a palavra de Deus nas nossas mãos. E esse privilégio de meditar. Deuteronômio 9, 9. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Isso aqui é Moisés se lembrando do que havia feito. E aí a gente encontra também, isso aqui é Moisés. Aqui nós estamos falando de Elias que foge de Jezabel e vai para o monte. Mateus 4, versículo 1 e 2, olha o que diz aqui. Lembre que nós falamos que antes de Elias fazer isso, Moisés já havia feito. E depois, quem vai fazer? Jesus Cristo, o Nazareno. Mateus, capítulo 4. Quer ver o que diz? Mateus 4. Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2. 4, 1 e 2. Eu vou ler para você. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha que privilégio, tem esse profeta. Olha isso. E aí a Bíblia vai dizendo assim, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Séculos mais tarde, Moisés, nós já vimos isso em Deuteronômio, Elias e Jesus reuniciam no topo de uma montanha. Lucas 9, versículo 28 a 36. Você pode ler essas passagens. Olha que interessante isso. Então, a palavra que o Senhor nos traz hoje, e aí diz aqui, o versículo, nós estamos em Deuteronômio 19, 8, olha o 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse. Elias pensou que ele estava abandonado. Não, Deus não abandona os seus servos. Que fazes aqui, Elias? Era uma pergunta interessante. O que é que você está fazendo aqui? Depois de tantos milagres que eu fiz, o que é que você está fazendo aqui escondido? E aí ele responde, e ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Isso era o que Elias estava pensando, que ele estava só. E é o que muitas vezes nós pensamos ao longo da nossa vida. Quando as dificuldades chegam, a gente pensa, eu estou só eu estou sofrendo isso. Mas olha o que é que acontece. Ele diz, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Olha o versículo de número 11. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas. E a gente encontra nesse texto que no vento Deus não estava, e aí quando passa uma brisa mansa e suave. É interessante. Eu vou te sugerir, leia esse capítulo 19 de 1 Reis. É muito interessante, mas o que nós precisamos entender, que nós não devemos e nem precisamos nos esconder, achando que nós estamos desamparados, achando que nós estamos só. Nós precisamos manter a nossa confiança no Deus que fala, no Deus que faz, no Deus que cumpre. E hoje, nesse Manhã com Palavra, não é diferente. A palavra é não se esconda. Mesmo que as lutas estejam muito grandes, lembra de uma coisa, você não está só, você não está desamparado. Assim como Deus foi com o profeta Elias há tantos anos atrás, Deus continua conosco, nos amparando, nos guardando, nos livrando
e dando para nós a proteção que nós precisamos. A Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então essa é a nossa meditação nessa manhã com a palavra. Não se esconda. Não se esconda. Você não está só. Deus vela por você. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Eu creio nisso. Então, vamos orar agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio de estarmos aqui mais uma vez nesse devocional Manhã com a Palavra, nos alimentando desse banquete tão maravilhoso que Tu nos concede. Obrigado, Senhor. Dá-nos um dia na Tua presença. Abençoe a cada família, Senhor, a cada lar, supre as suas necessidades, dando saúde, dando sustento e dando principalmente a alegria da Tua salvação. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós. Amém. Louvado seja Deus. Então, se você chegou até aqui, faz um favor para mim. Deixa seu gostei, comente, compartilhe esse devocional. É muito bom compartilhar a palavra de Deus. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui para mais uma palavra. Deus continue abençoando a sua vida. Não se esconda.